Bem-vindos ao nosso novo quadro, que se chama Aprendizados da Comunidade Local. A gente sabe que a jornada de crescimento no varejo não é uma linha reta, no sentido de precisa se construir essa jornada com acertos, erros, e não é uma tarefa super fácil, mas que a gente sabe que é possível sim, e a gente quer contribuir para a sua jornada através de aprendizados de empreendedores que fazem parte aqui da comunidade local. Para quem não sabe, a comunidade da Localia é uma das maiores de fundadores e empreendedores de marcas locais que tem como objetivo fazer essa troca, fazer essa discussão, essa troca de conhecimentos, insights, contatos, enfim, é muita troca diária e a gente quer trazer um pouquinho desse aprendizado dos empreendedores que estão nessa jornada de crescimento no varejo para vocês. E a gente, para começar, né, o nosso quadro, a gente convidou o Rafael da TUM, que tem muito aprendizado, tem crescido muito no mercado. Acho que vai ser uma conversa muito especial para realmente trazer os acertos e erros para que você consiga acelerar ainda mais o crescimento com a experiência do Rafa. Então, eu queria agradecer, Rafa, por topar fazer parte do nosso primeiro convidado do nosso quadro de aprendizados da comunidade local. Obrigada. E aí, queria começar pedindo para você se apresentar e falar um pouco da TUM, por favor. Oi, Leila, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra ser o primeiro convidado para esse quadro novo e espero que todos que assistam aí gostem bastante e que eu possa contribuir com conteúdo para ajudar outros empreendedores a trilhar o caminho aí no crescimento das marcas e dos negócios. Bom, falando um pouquinho de negócio, né, descrição de produto, a gente tem uma marca de bebidas energéticas, que é o TUM. Ele é um energético que se propõe a ser uma fonte mais saudável de energia, mas sem perder a característica de ser um produto indulgente, um produto gostoso, que acaba encaixando aí em diversas ocasiões de consumo de energia, né? Então, a nossa ideia é trazer um produto que não tem taurina, ele é feito com cafeína natural, então a única fonte de energia dele é a cafeína natural. E são duas versões diferentes que nós criamos. Uma versão que a gente chama de original, que é uma versão de baixa caloria, que é feita com sucos de frutas, tem 50% menos calorias e açúcares do que o energético tradicional. E tem também uma segunda versão, que é a versão zero, que é uma versão zero açúcar, zero calorias, feita com aromas e corantes naturais. Então, esse é o contexto, assim, de produto, né, que a gente tem aqui dentro da TUM. Legal. E Rafa, quando que surgiu a TUM e hoje quais canais vocês operam com o produto? Surgiu em 2019 a ideia, o negócio mesmo acabou se concretizando no final de 2020 e a ideia foi impulsionada por uma falta de alternativas de bebidas energéticas que fossem gostosas e ao mesmo tempo com um perfil mais saudável naquela época, né? Então o que a gente via naquela época era que já existiam algumas opções de bebidas energéticas com esse perfil de serem mais saudáveis, mas muito voltadas para um perfil de erva mate, guaraná, etc, e nada parecido com os energéticos tradicionais que tem esse perfil assim que lembra um pouquinho mais um refrigerante, uma bebida mais indulgente, né? Então, naquele momento a gente enxergou que existia essa lacuna no mercado, né? E a partir daí começou todo o desenvolvimento de formulação, produto, marca, etc. E no final de 2020 a gente lançou o TUM. Mas, assim, falando um pouquinho, né, do surgimento da marca e a minha relação com a marca, a minha história começou com o TUM em 2021, um ano depois da fundação da marca, né? Eu não sou um dos fundadores, eu sou um dos sócios, mas não estive lá no começo do negócio. E entrei, assim, no começo do negócio, cerca de 2 anos depois da fundação, mas não participei efetivamente da criação, né? E até brinco com algumas pessoas quando conto essa história que eu não sou founder, eu sou um refounder. E aí, pouco mais para frente, a gente pode entrar nisso, eu conto um pouquinho mais, mas a minha história com o TUM foi porque no final de 2021 nasceu meu primeiro filho e eu sempre fui uma pessoa super ativa, assim, que tinha uma jornada de trabalho de empreendedor, porque eu já tinha um outro negócio, né? A gente fabricava cerveja desde 2014, e conciliava isso com academia, com prática de esporte, lazer com a mulher e com os amigos. E aí nasceu meu filho, de uma hora para outra virou tudo de ponta cabeça. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de dormir bem, assim, sempre prezei muito por um bom sono.
E de um dia para o outro passei a não dormir mais direito, não conseguia mais fazer as coisas que eu queria, então nunca tomei café, né? Nunca fui uma pessoa que consumia café no dia a dia. E aí eu me vi sem nenhuma alternativa, né? Porque faz muito tempo que eu não tomo os energéticos tradicionais. Tem toda aquela história de a nossa geração consumiu energético na balada desde o começo, né? Então tem toda aquela memória de associar o energético à ressaca do dia seguinte, né? Então fazia muito tempo que eu não tomava mais energético. E aí eu conheci por acaso, né? Por esse motivo, acabei começando a procurar algumas coisas e comecei a ser impactado no Instagram pelo Tum. Propaganda do produto. Gostei, comprei, né, experimentei, comecei a consumir. E aí acabou que virei primeiro cliente antes de virar sócio do negócio, né? Então, durante alguns meses eu era só consumidor, até que alguns meses depois eu conheci os fundadores do TUM. Eles estavam procurando uma alternativa para produzir o TUM na lata, porque o TUM é um produto energético em garrafa de vidro, né? Desde o começo. E eles queriam também vazar na lata, mas a fábrica que eles produziam não tinha envasadora de lata e a gente tinha na nossa fábrica de cerveja. Então a gente se conheceu, conversou, foi um papo super legal, assim, foi uma conversa muito boa, gostei muito deles no começo, desde o começo, assim, né, desde os primeiros contatos. E eu saí da reunião para montar uma proposta de produção para eles produzirem na nossa fábrica, mas quando eu saí da reunião, eu liguei para os meus sócios e falei, ó, pessoal, eu não quero fazer uma proposta de produção, eu conhecia uma marca tal, super legal e tal. Eu queria fazer uma proposta diferente de sociedade, de trazer eles para serem nossos sócios e a gente poder crescer juntos, né? Acredito muito no produto, na marca. Era uma marca que estava em estágios iniciais e ali nasceu o meu vínculo efetivo com a marca, né? Como sócio, né? Alguns meses depois a gente acabou concretizando a sociedade. E aí, dali para frente, eu entrei de cabeça 100% no negócio. Então, acho que o surgimento da marca, em resumo, é isso, né? E eu digo que eu sou um refounder aqui porque algum tempo depois, né, um pouco mais de um ano depois, os fundadores eles acabaram saindo do negócio, né? A gente acabou adquirindo 100% da participação no negócio. Então faz aí cerca de 2 anos que eu e meus sócios que já éramos sócios na cervejaria que estamos efetivamente à frente do negócio, né? Então a gente teve que ajustar as coisas, ajustar a estratégia imprimir o nosso perfil para o negócio, algumas coisas mudaram, e aí a gente acaba falando que a gente é refounder porque a gente, muita coisa ficou, né, mas a gente mudou bastante coisa importante aí no negócio para dar os próximos passos. Que coisa, E hein? aí, sim, é uma reviravolta, assim, mas sim, super desafiador, né, você não ter os fundadores mais depois de certo momento, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu superar o desafio e o negócio segue aí num ritmo legal, né? Num bom rumo. O Rafa, para o pessoal entender também um pouco do tamanho do Tum hoje, me dá um pouco de entendimento de crescimento, né, número de pontos de venda, quanto vocês conseguiram já crescer com o Tum? Uhum. Bom, quando a gente entrou no negócio lá em 2022, de 2022 para cá, para 2025, né, encerramento de 2025, a gente conseguiu crescer aí cerca de 10 vezes o faturamento, né, em 3 anos. Então, foi um crescimento bem expressivo. Ainda em cima de uma base de 2022, que era uma base pequena, né, mas foi um crescimento super expressivo. A gente atingiu agora em 2025 1.000 pontos de venda ativos, e aí contando cada rede de supermercado, contando todas as lojas que a rede tem, né, para chegar nesses 1.000 pontos de venda. E a gente vem num trabalho de crescimento e consolidação no estado de Santa Catarina, que é de onde o Tum vem, né? O Tum é de Florianópolis, então a gente começou por Florianópolis e a gente está fazendo esse trabalho de consolidação aqui em Santa Catarina. Então, esse ano foi mais um ano legal, assim, um ano de bom crescimento. Então, o ritmo vem muito bom desde 2022, mas ainda com muita coisa para fazer aqui em Santa Catarina
antes de dar os próximos passos aí e sair para novos desafios. O Rafa, e também só para a gente posicionar, vocês já estão vendendo, né, para o varejo no geral. Me fala algumas redes importantes de Santa Catarina que vocês estão presentes. Vocês estão no Angelone, né, que é super significativo. Sim, a gente tá, sim, tem três redes legais, assim, importantes em Santa Catarina que a gente já está presente. A primeira delas foi o Hyper Select, que é uma rede de Florianópolis, mas é uma rede com 9 lojas em Florianópolis, então tem uma presença muito legal na cidade, e a gente entrou em 2024. Depois disso a gente entrou no Angelone, que é uma super referência aqui em Santa Catarina, né? Para quem, principalmente para marcas locais que querem trazer produtos diferenciados, é um lugar muito bom para apresentar o produto. Então a gente entrou no Angelone na metade de 2025 e mais recentemente, faz aí um mês, foi na virada do ano, a gente começou a fornecer para o Giasse, que é uma outra rede muito legal aqui de Santa Catarina também. Então, essas são as três maiores aqui no estado. E tem algumas coisinhas aí em andamento para 2026. Quem sabe a gente consiga avançar por mais algumas aqui. Muito legal. Rafa, entrando no tópico da nossa conversa, né, dos acertos, aprendizados, os erros, queria te perguntar, assim, nessa jornada, desde o começo da marca, para atingir o crescimento que vocês estão conseguindo hoje, o que que você me diz que você acertou? Quais foram as decisões acertadas para fazer o negócio chegar e crescer, né, nesse modo constante que você tem conseguido? Acho que uma decisão acertada, assim, muito importante, foi desde o começo dar muita importância para a marca, para o branding, para a construção de marca, sabe? O consumidor entender claramente o que é o produto, para quais ocasiões de consumo ele deve ser consumido, é, criar esse senso de comunidade, né, de pertencimento, de a pessoa entender realmente onde o produto está, em que comunidades que ele transita bem. Então, todo esse cuidado com a marca, desde o começo, de acompanhar muito de perto, estar presente nos pontos de venda, acompanhar muito as mídias sociais de perto também, pegar muito feedback, muita percepção de consumidor. Acho que tudo isso foi super importante e pavimentou o trabalho de crescimento todo, sabe? Porque a gente conseguiu entender bem quem era a persona que realmente aderiu ao produto, assim, que se identifica com o produto, que levanta a bandeira do produto e da marca, e isso nos ajudou muito a escolher por onde crescer, né? Definir os caminhos que a gente ia adotar para crescer. Então, acho que esse cuidado com a marca foi fundamental, assim, desde o começo, sabe? O trabalho de branding da marca foi sempre muito bem cuidado desde os primeiros momentos, assim, seja com a agência que desenvolveu o projeto junto com a gente, seja pelos sócios fundadores que fizeram o trabalho aí dos primeiros anos, né, como guardiões da marca, até essa continuidade que a gente está dando aqui é, internamente com a equipe de marketing. Então, acho que esse é o principal ponto. Rafa, para eu entender um pouco do que significa isso na prática, porque vocês fazem muitas ativações, é muito a construção da marca no dia a dia mesmo, né? Não é só fazer um post bonito, vocês têm uma relação com o consumidor de vocês muito próxima e física, né? Pode me dar Uhum. exemplos de ações assim que ajudaram nessa construção da marca? Bem no começo, a gente sempre muito próximo do mercado do consumidor, a gente identificou algumas tendências, assim, né? Alguns canais, alguns segmentos que estavam aderindo mais ao produto e à marca, né? A gente viu que no começo o produto começou a vender bem em lojas de produtos naturais e em quadras de esportes, né? Lojas de produtos naturais a gente já imaginava, né? Porque tem a ver ali com a pegada mais saudável, mais natural, as pessoas que frequentam esses locais procuram por isso, então já era um pouquinho mais previsível. Mas nas quadras de esportes, principalmente os esportes de raquete, ali, beach tênis, pádel, etc., foi um teste e acabou dando certo. A gente viu que as pessoas iam jogar lá um beach tênis, tomavam um tum antes do jogo, ou tomavam durante o jogo, ou depois. Então a gente viu que as pessoas começaram a consumir o produto e
foi se espalhando assim pelas arenas. Então, uma pessoa consumia, outra perguntava, aí consumia também. As pessoas começaram a indicar umas para as outras e o consumo foi crescendo assim naturalmente. Então, a gente estando perto, né, e vendo o que estava acontecendo, a gente começou a se aproximar do esporte, se aproximar das pessoas que influenciam dentro das arenas. Então, por exemplo, os instrutores, os professores, as pessoas do bar, etc., para que a gente pudesse ter cada vez mais advogados de marca lá dentro, ajudando a divulgar o produto. E aí isso foi evoluindo para participar de torneios, entrar com degustações, premiação em kits de atleta de torneio, e foi evoluindo até que tem uma situação que a gente viveu aqui em 2023 para 24. Teve um torneio super importante de beach tênis aqui em Florianópolis, em Jurerê, e a gente foi convidado a participar como um dos apoiadores do torneio, né, como patrocinador. A gente acabou que a gente não tinha dinheiro para patrocinar, mas entrou com produto, com ativação de marca, e era um torneio de nível mundial, assim, vieram os melhores atletas do mundo, feminino e masculino, e a gente aproveitou o momento para fazer divulgação de marca em outros locais dentro do bairro, né? Então, a gente fez é, ponta de gôndola no mercado local aqui que chama Armazém 3 durante toda a semana do torneio. A gente fez mídia paga no Instagram com um raio de 500 metros em volta do local do torneio para pegar todo o bairro, né? Todas as pessoas que estavam durante a semana no bairro. E a gente viu que o resultado foi crescimento exponencial dentro daquele mercadinho que a gente já era fornecedor e fez a ativação. E dali para frente a venda não caiu mais, então subiu 4 vezes naquela semana e depois foi embora e ficou 4 vezes maior durante todo o restante do ano. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente fez, assim, olhando para comunidade que adotou o produto, né, para os segmentos de mercado que abraçaram o produto. E a gente foi fazendo muito isso, que a gente fala aqui que é um marketing de guerrilha, né? Você pega uma coisa menor, com um investimento menor, mas você concentra o esforço todo ali e vai medindo, colhendo resultados, e se dá certo, você vai replicando para outros lugares. E a gente fez muito isso. Então, isso ajudou bastante a gente conseguir construir crescimento, principalmente aqui em Florianópolis. É, e a gente replicou muitas vezes porque foi um case assim, super de sucesso, sabe? De divulgação e de resultado comercial. Demais, muito legal. Eu acho que é importante, né, ter essa clareza de quem é o público, que momento, e aí focar em fazer acontecer. E eu acho que é a constância também, né, Rafa? Não é só fazer uma vez e vocês estão constantemente ativando, né, entrando em contato com esse público. Então, acho que isso é super importante, bem bacana esse exemplo de vocês. Boa. Agora eu quero entrar na pergunta, né, do erros que talvez você gostaria que os outros não cometessem, mas que você cometeu. Porque aí é o delicado, né? O que que foi Sim. que vocês fizeram, acharam que estava certo naquela hora, tiveram que voltar? O que aconteceu nessa jornada do Tum? O que eu sempre digo aqui para o time, né? A gente sempre conversa entre sócios aqui, é que o empreendedor que erra pouco, ele tenta pouco, né? Ele tentou pouco, né? Porque não tem jeito. Principalmente esses negócios que estão começando, né? Como a gente começou um dia, no começo você erra muito, assim. Só que o aprendizado que você tem que ter é que nos primeiros 1, 2 anos faz parte do jogo, só que você tem que, primeiro, você tem que errar pequeno, né? Não pode botar todas as fichas achando que já encontrou a solução no começo, porque você vai errar em algum momento, então você tem que errar pequeno e você tem que identificar rápido, né? Quando erra, porque também não adianta você errar e ficar perpetuando por muito tempo aquele erro, né? Então, acho que vai acontecer muito no começo, mas tem que ter isso na cabeça, né? E a gente, acho que o principal erro nosso aqui, olhando aí para esses últimos anos, né, da nossa jornada aqui, foi a gente ter achado muito cedo que a gente estava pronto para expandir para outros locais, assim, né? A gente
Uma marca que cresce via bootstrapping, né? A gente não tem investidor externo colocando recurso, então o que sobra é o que volta para ser reinvestido no negócio. Consequentemente, não é um recurso muito alto, né? Então você tem que concentrar esse recurso e fazer ele maximizar o retorno, né? E a gente é, começou a expandir em Santa Catarina e caiu na tentação de querer ir para outros estados muito rápido e começar a querer expandir por outros locais também. Só que o mesmo real de marketing que você deixa de gastar em Santa Catarina e gasta em São Paulo, por exemplo, ele dificilmente vai ter o mesmo retorno, porque no nosso caso aqui, né, a gente já estava mais consolidado em Santa Catarina, o consumidor já conhece mais a marca, então é muito mais fácil fazer com que aquele R$ 1 retorne mais do que botar ele numa praça nova que ninguém nunca ouviu falar de você e você vai começar um trabalho. Então a gente deu alguns passos, né, principalmente em 2024, de tentar ir para outras regiões, né? Tentar começar a fazer um trabalho mais forte em outros locais. E a gente foi percebendo ao longo do ano que a gente estava, na verdade, desperdiçando recursos, porque a gente poderia ter investido esse recurso todo em Santa Catarina e buscado um retorno maior. Então, acho que um dos aprendizados de erros que eu não cometeria novamente se fosse começar um outro negócio com o mesmo perfil, né, sem ter um investidor por trás e um recurso muito grande para investir, seria buscar consolidar muito bem uma região pequena antes de você começar a dar passos para outras regiões, sabe? É como se fosse jogar um War, um jogo de tabuleiro, né? Você tem lá 24 territórios, mas conquista um primeiro, conquistou, vai para o segundo, depois vai para o terceiro, ao invés de querer botar as fichas em vários locais diferentes ao mesmo tempo, porque você vai estar fraco em vários locais, ao invés de você estar forte, de repente, em um, dois locais e conseguir crescer de forma sustentável, né? Então, acho que foi o principal erro nosso aqui na jornada. Bacana. Bacana que vocês identificaram o erro, né? Não que vocês fizeram um erro. Mas, ô Rafa, é, a gente sempre fala aqui na Locale, né, do fato de ser poucos e bons pontos de venda, dessa concentração. Me dá um pouco de exemplo, se você tiver, dos benefícios que vocês estão colhendo hoje por essa estratégia de foco regional, de ser mais específico e mais cuidadoso no crescimento, né? O que você Uhum. está colhendo de frutos dessa estratégia? Tem bastante coisa assim que às vezes não fica tão visível, né? Porque o empreendedor está muitas vezes olhando o faturamento, crescimento, né? Mas a estratégia de ficar focado numa região, de ser mais local, ela traz muito resultado de ganho de escala em outras áreas, né? Em outras frentes. Por exemplo, dificilmente você vai para outros estados e não vai ter time comercial em outros estados também, né? Você não vai ter expansão comercial. Então, quando você está num local só, você consegue concentrar mais teu time comercial e com, de repente, menos pessoas, você faz mais faturamento e consegue otimizar essa despesa. Logística fica muito melhor quando você está concentrado numa região só. Quando você está próximo de onde você está crescendo, você consegue estar muito mais atuante, mais presente, né? Eu, por exemplo, quando a gente foi fazer o trabalho de expansão para outras regiões, eu pegava o avião aqui para fazer visita, passava 2 dias numa cidade, por exemplo, lá em Minas Gerais, passava 2 dias lá e voltava para cá, ficava 2 meses sem visitar. E aí você fica muito tempo sem olhar o que está acontecendo, né? E quando você está local, você consegue pegar o carro, 15 minutos, visitou dois, três pontos de venda, viu como é que está a situação, falou com alguém. Então, você tem uma série de benefícios de estar local que acabam ajudando quem tem recursos mais restritos a conseguir crescer, crescer mais rápido de forma mais sustentável. Então, a gente viu muito isso. E também tem a questão do investimento em marketing, né? Quando você investe, digamos assim, que você tenha R$ 10.000 para investir de marketing por mês. Se você concentra esses R$ 10.000, seja em mídia social, seja em investimento físico, numa mesma região, você vai impactar muito mais vezes as mesmas pessoas, né? Então, vai ter gente que vai ver você 10, 15 vezes no mês. E essa pessoa que está vendo você tantas vezes vai ter uma impressão de que a sua marca é muito presente, que a sua marca é muito grande, né? Que ela está em todos os lugares. Então, vai dar uma relevância maior para sua marca do que, por exemplo, você ter duas impressões mês para a pessoa em São Paulo, que ela vai ver você uma vez
no Instagram e outra vez vai ver você numa loja de produtos naturais. Então, tem muitos benefícios, né, de você começar local, numa região menor, consolidar e depois sair para outros locais. Tem uma coisa também que a gente não se dá conta, né, Rafa? Mas quando a gente lança um novo produto, sempre fala, não é só comprar a primeira vez, né? Você tem que fazer que a pessoa compre a primeira vez, se lembre de você para comprar uma segunda, se lembre para você criar, entrar na rotina da pessoa, né? Para você trazer essa repetição. Quando você foca os esforços de marketing e esse número de impressões, você está ajudando esse ciclo se consolidar. Então, esse consumidor ele vai ter o primeiro impacto, vai comprar, depois ele vai relembrar você e vai comprar numa outra ocasião, e aí você vai conseguir também criar um hábito na rotina, você realmente entrar na rotina do seu consumidor, né? E aí você criou a base de repetidores, que vai ser a base que vai te trazer essa potencial de escalar a marca, né? Então, muito legal. E até assim, trazendo mais para um caso prático, assim, nessa questão de crescer local, a gente começou a perceber os efeitos multiplicadores de crescer local esse ano, né, ano passado, 2025, né? Que a gente foi ganhando relevância em Florianópolis, né? Foi aumentando a quantidade de pontos de venda ativos, viu o crescimento de venda nesses pontos de venda, então, que significa que mais gente está comprando e repetindo a compra, até que chegou determinado momento em que a gente entrou na primeira rede de supermercados, né, no Hiperselect, lá na virada de 2024 para 2025. E aí a gente entrou jogando. Então a gente entrou, colocou o produto, deu um mês, veio para o segundo pedido. E a gente não fez nenhuma degustação, nenhuma ponta de gôndola, a gente não tinha repositor no primeiro mês. Então, assim, simplesmente o produto entrou na gôndola e saiu vendendo, né? No primeiro dia que ele entrou na gôndola da loja, já tinha gente que conhecia, comprou e o produto vendeu e girou. E aí a gente foi ganhando confiança de que a gente poderia entrar em outras redes de supermercado. Então, depois a gente entrou no Angelone e se repetiu a situação, né? A gente entrou e a gente traçou um plano aqui de crescimento, né? Imaginava que ia ter um volume X de venda, chegou lá, passou o primeiro mês, passou o segundo, o plano já tinha, a gente já teve que fazer de novo porque estava superando e as lojas todas vendendo bem, sem nenhum tipo de ação de marketing comercial dentro da rede. Então, esse tipo de efeito de crescer local também é muito bom, porque a gente teve casos de entrar em supermercados em outras regiões em que a gente viu que o produto ele não tracionou, assim, ele, em alguns casos, em algumas lojas, ele travou na gôndola. E tem muito a ver com as pessoas nunca terem ouvido falar do produto, né? Diferente aqui que as pessoas, por mais que a pessoa possa nunca ter tomado um Tum, ela já foi tantas vezes impactada no Instagram dela, que quando ela passa na loja do Angelone e vê um Tum na gôndola, ela fala, pô, aquele energético que fulano tá tomando, que não sei quem postou nos stories, que eu fui impactado tantas vezes, deixa eu experimentar para ver se realmente é um produto bom. Então, isso assim foi um efeito muito legal que a gente sentiu de crescer local, sabe? De ter botado foco aqui. O produto, ele sai jogando, assim, onde ele entra, ele já sai jogando. Legal, porque realmente, né, giro é o gargalo, é o calcanhar de Aquiles de todos os empreendedores, né? Fazer o produto girar no supermercado, e vocês estão vendo que vocês construíram, né, a força de marca para não ter esse problema, né? Muito legal. Uhum, é. E, Rafa, queria te perguntar de uma dica para quem está começando agora. O que que você falaria para o empreendedor de marca local que está lançando seu produto agora? Olha, se eu começando tudo de novo, assim, né, ou pegando os aprendizados, eu, antes de buscar o varejo, eu buscaria validar essas questões, né, que a gente conversou lá no começo. Entenda quem é o consumidor que adotou o seu produto, né, que realmente gostou, em que ocasiões ele consome, né, por que que ele gostou do seu produto, quais são os segmentos, os canais onde o produto vende bem, né? Entenda tudo isso primeiro, até antes mesmo de fazer muita força de marketing, né? Diria, é, é,
esteja muito na rua para acompanhar essas coisas, conversa com o lojista que está vendendo seu produto, né? Conversa lá com o pessoal da loja mesmo que está vendendo seu produto. Então, levanta muita informação, colhe muita informação para poder entender no começo. E, no segundo momento, construir marca, construir posicionamento. Tem alguns setores que não são tão setores de marca, né? Que a marca não é um fator tão relevante, mas assim, na grande maioria, a marca ainda é muito importante, né? Ainda é o principal ativo. Então, construir marca no segundo momento, né? Não deixar de investir em marketing, porque não é despesa, é investimento. Se bem feito, traz muito resultado, é multiplicador. E aí sim, em algum momento, você vai sentir que está pronto para ir para o varejo, porque o importante do varejo entrar vendendo, entrar com o produto performando, porque entrar com o produto que trava e ter que fazer muita força para vender é um investimento muito alto, assim, que as marcas locais normalmente não têm o recurso para fazer. Tem que gastar muito com promotoria, tem que investir muito em degustação, tem que fazer rebaixo de preço para poder ativar o consumidor naquele momento da semana em que é o gatilho dele de comprar o produto. E tudo isso custa muito. Então, é, entrar no varejo, acho que tem que ser algo bem planejado, assim, tem que fazer um passo a passo para entrar no momento certo, e entrando no momento certo, o canal é muito recompensador, assim, né? Os volumes são grandes, você pode escalar produto marca, você se torna mais conhecido, né? O varejo também te ajuda a divulgar a marca, o negócio. Então, eu acho que eu iria por esse caminho, assim, eu daria esse conselho, sabe? Muito legal. A gente também gosta desse conselho, de buscar, né, conhecer o mercado, entender a dinâmica e crescer com assertividade, mas com cautela e com conhecimento, né? Faz Uhum. muita diferença aí para a jornada. E aí, Rafa, queria te perguntar, você já faz parte da Locali, da nossa comunidade há alguns anos, já, né, a gente participou de alguns programas nossos, faz parte ativa da nossa comunidade, da Academia Locali. Eu queria te perguntar como é que a Locali contribuiu para esse crescimento de vocês hoje. De muitas formas, Leila, e não é fazendo média aqui, né? Nem, nem querendo levantar aí a moral de vocês, mas assim, a Locali contribuiu de várias formas para nós. Tem muito microlearning, assim, tem muito aprendizado, por exemplo, no grupo de WhatsApp, em que tem 300 empreendedores de diversos segmentos diferentes, trazendo conhecimento, trocando conhecimento, gerando conexão. É, Você, você conversa com gente que está em situação parecida com a tua, situação diferente. Às vezes você olha por um outro ângulo, alguma coisa que você não estava conseguindo entender no teu setor, mas em outro setor você consegue encontrar uma solução. Então, assim, tem muito microlearning no dia a dia, na comunidade ali, né, no grupo de WhatsApp. É, o- os, alguns workshops, as aulas online, tem muita coisa legal, assim, os cases de sucesso eu acho sensacionais, né? Tem muita gente boa que já está em outros patamares, que já quebrou muito a cabeça, que criou suas metodologias e que compartilha isso, né? Tem esse senso de comunidade muito forte, então tem muito aprendizado bom, assim, para buscar com os outros empreendedores da comunidade. E assim, vocês, né, como cabeças aí, como conhecimento, vocês são as esponjas da comunidade, né? Vocês estão ali sempre pegando um pouquinho do conhecimento de todo mundo, consolidando isso, entendendo e trazendo de volta. Então, a gente já teve papos muito legais, né? É, Até um deles aí que moldou um pouco na nossa trajetória do ano passado foi a mentoria que a gente fez no final de 2024, quando a gente entrou naquele programa de aceleração lá do Verde Mar, que a gente estava discutindo algumas coisas de crescimento e você e o Edu trouxeram a provocação, né? Pô, por que que vocês estão crescendo para outras regiões, buscando isso, se vocês ainda têm aí Santa Catarina um mar de oportunidades para aproveitar, tá perto de vocês, dá para faturar muito mais por aí. Então, é, é, tem tudo isso, assim, acho que a comunidade tem muitas frentes de troca de conhecimento que ajudam muito, enriquecem muito e ajudam a minimizar aquela quantidade de erros que eu comentei lá no começo, né? Que o empreendedor vai errar muito no começo, mas é, é,
a Locale ajuda a errar menos vezes, né? Porque não precisa errar muito, né? Errar muito é meio natural, mas não precisa. Se der para errar pouco, vamos errar pouco, né? Vamos tentar muito e errar pouco, mas nem sempre é assim. Então a Locale ajuda muito aí no dia a dia. Que bom, Rafa. Queria super agradecer pelo tempo, disponibilidade, principalmente pelos aprendizados. Sou muito fã de vocês, do produto. Acho que vocês estão construindo uma jornada muito linda. Então, conte conosco para essa jornada. Vou continuar acompanhando o crescimento de vocês. Pergunta para 2026, qual é o faturamento, crescimento de faturamento esperado para 2026? A gente traçou aqui 100%, o time comercial já está com os objetivos na mão, né? A gente entende que se a gente não fizer nada muito diferente, a gente já consegue fazer uns 50, 60%, que é carregar o crescimento que já veio de 2025, né? Manter o ritmo com os clientes que já foram conquistados. A gente quer fazer mais do que 100. Esse ano a gente entendeu que 2025 a gente amadureceu muito e a gente se preparou muito melhor para poder agora crescer de forma mais forte, só que consistente, né? Um Uhum. crescimento sustentável, assim, que ele permanece depois. Então, é passar de 100% esse ano. Esse é o objetivo. Muito demais. Bom, eu acho que vocês realmente fizeram, né, consolidaram, né, aprenderam, estão num outro patamar, então é muito legal ver esse crescimento, ver essa projeção. Eu também acho que é possível, eu sempre achei que vocês podem crescer ainda muito, muito mais, vocês têm muito potencial aí para expandir. Então, queria super agradecer, foi ótimo, aprendizados super ricos. Queria desejar um ótimo ano de 2026 e, enfim, obrigada. Eu que agradeço, Leila. Obrigado por ter me convidado aqui para participar e o papo foi super legal. E conte conosco aqui, né, para o que precisarem. Espero que tenham gostado aí da conversa e eu fico à disposição. Muito legal. Obrigada, Rafa. Até mais. Bom Até ano. mais. Obrigado, você também.